Meus queridos, sem demora, eu queria que os irmãos abrissem em dois textos. Na verdade, eu não queria escolher um texto para essa mensagem, não escolhi nenhum, mas sentado ali pensei em dois. Um é o texto da campanha, o outro é os Salmos 86, versículo de número 15. Livro dos Salmos, capítulo de número 86, verso de número 15. Nós iremos ler dois textos. Um, nós já lemos, iremos reler. E o outro, Salmo 86, verso de número 15. As versões das minhas Bíblias são sempre bem diferentes. Essa que trago hoje é a Bíblia Pastoral. Vai estar um pouquinho diferente da sua, mas não tem problema. Você vai acompanhar na sua e vai perceber que ela está falando a mesma coisa. Salmo 86, 15 vai nos dizer: Tu, porém, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, repleto de amor e fidelidade. Aqui temos: Tu, porém, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Outro texto é o texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Nós já lemos esse texto hoje, só mais uma vez. E já que não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, queridos? Eu tinha uma outra mensagem essa noite, mas hoje à tarde parei para fazer uns ajustes na mensagem e Deus acabou soprando em meu coração uma outra coisa, uma outra mensagem, e eu me debrucei hoje a tarde inteira nessa mensagem, desde as 2 horas, terminei, se não me engano, era 5:30 da tarde. E a palavra que está sendo usada, a palavra-chave que está sendo usada para essa campanha de missões mundiais é a palavra compaixão. Eu tive a curiosidade, irmãos, de ir buscar o significado da palavra compaixão no dicionário etimológico de palavras. E encontrei que compaixão vem do latim, compassio. Sei quantos aqui sabem disso, que significa ato de partilhar o sofrimento de outrem, ou o sofrimento de uma outra pessoa. É uma palavra que vem do latim e significa entender a dor de outra pessoa, sentir dó do seu sofrimento. A pessoa que sente, segundo o dicionário etimológico, compassio, ou compaixão, consegue se pôr nos sapatos da outra pessoa que está sofrendo, entendendo aquilo que a outra pessoa está passando. Essa compreensão leva ao desejo de ajudar, compartilhando o peso da dor. A palavra compassio vem de uma raiz, compatior, um verbo que significa ter compaixão ou se compadecer de alguém. Por sua vez, compatior é uma palavra na junção de duas palavras, cum e patior. A palavra cum significa companhia, podemos significar junto de, ou ao mesmo tempo que, e patior significa sofrer ou aguentar alguma situação difícil que causa sofrimento. Essa é a raiz etimológica da palavra compaixão. E é sobre compaixão que nós queremos falar nessa noite. Vamos orar? Deus nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogamos-te, Senhor, que nos oriente essa noite, que fales ao nosso espírito pela Tua palavra que é rica, que transforma, que regenera, que cura, que modifica a nossa vida. Que a Tua palavra, Senhor, seja
uma espada profunda de 2 gumes, dividindo alma e medula juntas, e medulas não só a minha, mas de toda a igreja aqui presente, que tua palavra toque em lugares inalcançáveis em nosso coração e nossa alma, que tua palavra faça diferença em nós, Pai. Te rogamos a tua orientação essa noite, e o fazemos humildemente, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, se o ministério de Jesus fosse um artigo, ou fosse, Weldo, uma monografia, sem dúvida, a palavra compaixão seria uma das palavras-chave do ministério de Jesus. Porque, de fato, o ministério de Jesus é movido por compaixão. Os textos dizem que ele movia-se de compaixão. A hermenêutica didática de Jesus é pautada por compaixão. As lentes interpretativas pelas quais Jesus lia a realidade que o cercava são as lentes da compaixão. Jesus, tudo que ele enxergava sob a égide, a ótica da compaixão. Não há como pensar em Jesus, meu querido diácono Eude, sem pensar em compaixão. Não há como imaginar Jesus sem pensar em compaixão. Não há como ler os evangelhos e não ver o cheiro doce, não sentir o cheiro doce da compaixão impregnada em cada página dos evangelhos. É impossível não sentir esse cheiro doce de compaixão em cada ação, em cada ato, em cada palavra, em cada atitude do Mestre Jesus. Se tivermos que acreditar neste Cristo, temos que pensar que sofrimento e compaixão devem nortear o seu pensamento. E me permitam a leitura rápida de um texto de John Stott. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, página 309, ele traz algumas coisas interessantes. E ele vai dizer: eu mesmo jamais poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. O único Deus em que creio é o que Nietzsche ridicularizou como o Deus da cruz. No mundo real da dor, como se pode adorar um Deus que seja imune a ela? Já entrei em muitos templos budistas em diferentes países da Ásia e parei respeitosamente ante a estátua de Buda, as pernas e os braços cruzados, os olhos fechados, o fantasma de um sorriso a brincar em torno dos lábios, um olhar distante, isolado das agonias deste mundo. Mas cada vez, depois de um tempo, tive que me virar. E na imaginação voltei-me para aquela figura solitária, retorcida e torturada na cruz, os cravos atravessando as mãos e os pés, as costas laceradas, os membros deslocados, a fronte sangrando por causa dos espinhos, a boca intoleravelmente sedenta, lançada nas trevas do abandono de Deus. É este o Deus para mim. Ele deixou de lado a sua imunidade à dor, entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Nossos sofrimentos tornaram-se mais manejáveis à luz dos seus. Ainda há um ponto de interrogação contra o sofrimento humano, mas em cima dele podemos estampar outra marca, a cruz, que simboliza o sofrimento divino. A cruz de Cristo é a única autojustificação de Deus em um mundo como o nosso. John Stott. Não há como pensar em Jesus, não há como pensar na cruz de Cristo, não há como olhar para as lentes do Evangelho sem levar em conta um Deus que sofre e um Deus que sente compaixão.
As páginas do Evangelho, meus queridos irmãos, estão repletas de ações de Jesus pautadas por compaixão. Na verdade, os próprios textos bíblicos dizem que Jesus era movido por compaixão, moveu-se, meu pastor querido, pastor Júnior, moveu-se de íntima compaixão. A compaixão, pastor Eduardo, era o combustível do ministério de Jesus. A compaixão movia, impulsionava Jesus a continuar na caminhada trágica e amarga que culminaria na cruz. E é ali, na cruz, que se dá o maior de todos os exemplos de compaixão. Na cruz de Cristo. Portanto, nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos algum destes grandes exemplos de compaixão de Jesus nas Escrituras. Rapidamente, eu queria falar algumas coisas aqui bem sérias, talvez até fortes de serem ditas, mas eu queria falar para os irmãos, queria abrir minha alma e falar algumas coisas essa noite. Primeiro, não há como ler os evangelhos sem ver a compaixão de Jesus pelos enlutados. Nós estamos saindo de uma pandemia e o número total de mortos é imenso. Se presume que seja 3 vezes maior do número real. E não há como olhar para os evangelhos e não ver o amor de Jesus para aqueles que perderam entes queridos. O texto que eu ofereço é o texto de Lucas 7,13. E esse texto conta a história da viúva de Naim, que estava indo enterrar o seu filho. E o texto diz em Lucas 7,13: vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: mulher, não chores. Quando eu vejo Jesus parando o enterro, e diz o texto que ele se move de íntima compaixão pelaquela mulher, como eu vejo Jesus olhando para aquela viúva pobre, e tendo compaixão dela, eu começo a me perguntar, por que é que nós, enquanto cristãos, somos tão insensíveis à dor do outro? Por que é que nós gostamos tanto de tripudiar sobre a dor alheia? Por que é que quando morre um cantor sertanejo, nós somos os primeiros a ir para a internet, para as redes sociais, para tripudiar sobre a dor do outro? Para dizer coisa boa, é ímpio mesmo, morreu, está queimando nos quintos dos infernos uma hora dessa. Por que nós temos que ter este tipo de atitude? Porque segundo Ezequiel 33:11, nem Deus não tem prazer da morte do ímpio. Por que é que eu deveria ter? Se o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque eu deveria ter? Por que ficamos na internet nos alegrando, tripudiando? Nós crentes. Eu era menino. Quantos mamonas assassinas morreram? Quanto crente eu vi que faltou, mas muito pouco para soltar fogos. Mas muito pouco. Olha lá se não soltaram por aí, não sei. Quanta gente tripudiou, quanta gente disse coisa boa, estão cantando agora lá nos quintos dos infernos. Será que alguém em algum momento da vida parou para pensar na dor das famílias, na mãe de Dinho, no pai de Dinho e dos outros meninos que não me lembro o nome agora, só lembro do cantor principal, era Dinho, não é isso? Será que alguém parou para pensar na dor das famílias? Por que nós aprendemos, por que nós jogamos apressadamente no inferno? Muitas vezes quem tirou a própria vida, a pessoa se mata, está ali no caixão, enquanto os parentes estão chorando, nós estamos lançando a pessoa aos infernos, nem
da viúva que está sofrendo. Me lembro que um pastor estava numa situação como essa. O marido da mulher havia tirado a própria vida, e ela olha para o pastor em lágrimas e diz: pastor, ele foi para onde agora? Para o céu ou para o inferno? E ele, com amor e compaixão, abraçou aquela mulher e falou: não pense nisso agora não. Só a Deus cabe dizer para onde ele foi. Nesse momento você precisa ser abraçada. Você precisa ouvir que nós estamos aqui contigo. Estamos aqui para te ajudar. E que seu sofrimento é também o nosso sofrimento. Jesus se identificou com o sofrimento daquela pobre viúva. Viúva que estava passando pelo seu segundo sofrimento. Porque se ela era viúva, significa que ela perdeu o seu marido. Agora perdia o filho único. Irmão, só quem perde um marido ou um filho sabe o que é isso. Por muitas vezes, eu lembrava do irmão Eliel e chorava. Eu tinha um carinho muito grande por Eliel. Às vezes eu olhava foto de Eliel, passava no Facebook e chorava. Mas o meu sofrimento e a minha dor e a minha angústia não se comparam em nada. A angústia e o sofrimento da irmã Nívia. Só quem perdeu um filho sabe o que é isso. Só quem perdeu um marido sabe o que é isso. Jesus abraça e diz que entende a dor daquela mulher. E eu pergunto: você entende a dor do outro? A dor daqueles que perderam entes queridos? Você compreende? Em segundo lugar, não há como olhar Jesus e os evangelhos sem entender a compaixão dele com os doentes. Jesus tinha compaixão de gente doente. E eu tenho pelo menos 3 grandes exemplos aqui. Primeiro, leproso. Marcos capítulo 1, versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, dizendo: quero que você seja limpo. Seja limpo. E aquele homem ficou purificado. Temos também Mateus 9, 27. Tem 2 textos que falam do cego de Jericó. E um texto diz que tinha 2, outro diz que tinha 1. Um enxergou 2, outro enxergou 1, mas os cegos estão lá. E o texto vai dizer: e partindo dali, seguiu 2 cegos clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Marcos 20, 30, Jesus responde. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos. Aqui já é com um dos cegos mesmo, com Bartimeu. E logo seus olhos viram e eles o seguiram. Mateus 14 vai dizer que as multidões seguiam a Jesus. Jesus saindo viu grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Irmãos, Jesus se compadece de nossas enfermidades, de nossa dor. Nós vivemos em um mundo marcado por doenças estigmatizantes. Nós vivemos em um mundo marcado por doenças que não só trazem dor física e psicológica para quem sofre, traz também preconceito, torna estas pessoas párias da sociedade. Párias sociais. Quer alguns exemplos? AIDS. Temos no Brasil 920 mil pessoas aidéticas, segundo o último censo. No mundo, esse número chega a 38 milhões de pessoas. E é uma doença estigmatizante. Me lembro que quando morava no Paraná, pastoreava jovens, e um dos jovens chegou para mim muito preocupado, ele estava angustiado. Não lembro como hoje: pastor, ore por mim, estou angustiado, e amanhã eu vou fazer um teste de AIDS. Eu falei: misericórdia, o que é que tu aprontou, menino? Onde é que tu estava? Com quem? Tu estava fazendo o quê? Tu aprontou o quê? Eu falei: não, pastor, eu sou virgem. Sim, mas então, como é que foi isso? Foi alguma seringa descartável, você se espetou em algum lugar? Como é que foi isso? Ele: não, eu conheço alguém que tem AIDS e eu peguei na mão dela. Olha a mentalidade. Falei: criatura, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. E ele foi fazer o teste, viu?
Quantas pessoas em condições como essas são estigmatizadas, irmãos? Que é outra doença, a obesidade. Em 2019, 1 em cada 4 pessoas de 18 ou mais anos de idade no Brasil estava obesa, e equivale a 41 milhões de pessoas. O excesso de peso atingia 60,3% da população de 18 anos de idade, o que corresponde a 96 milhões de pessoas, sendo 62,6 mulheres e 57,5 de homens. É uma doença estigmatizante. Quanta piada de gordo a gente ouve. Quanta piada nós ouvimos. Quão vergonhoso é para as pessoas com obesidade. Quer ver outra doença? A doença que eu citei aqui, do leproso, a lepra. É outra doença estigmatizante. Quantas pessoas sofreram e foram esquecidas nos leprosários do Brasil? Você sabia que o último leprosário do Brasil ainda existe? Ainda funciona? Tem 78 anos de idade, eles foram fechando, mas ainda sobrou um. Lá em Porto Alegre, nos arredores de Porto Alegre. As histórias dos leprosários são dignas de filmes de terror. Você encontra ossos humanos em leprosários. Outras doenças como disfunção erétil, HPV, câncer de cólon, psoríase. Sabe o que é psoríase? Uma doença crônica que deixa a pele escamosa, manchada, racha. As marcas não conseguem ser escondidas facilmente. E os doentes ficam constrangidos até de sair na rua. Jesus tinha misericórdia daqueles que eram doentes, daqueles que não podiam sair nas ruas. O leproso é o maior exemplo disso. O leproso tinha que ficar gritando constantemente, leproso, leproso. Não bastava a dor da pele, a dor de saber que era doente fisicamente. Tinha que ter a dor física, tinha que ter a dor psicológica, tinha que ter a dor social. E Jesus poderia olhar para o leproso e dizer assim: olha, eu te curo daqui mesmo, eu não preciso tocar em você, porque a lei dizia que quem tocasse um leproso, seria leproso também. Só que, irmãos, acontece uma coisa com o Evangelho de Jesus, fantástica. No Evangelho de Jesus, para a lei, quando o puro toca o impuro, o puro fica imundo, mas no Evangelho de Jesus não. Quando o puro toca o impuro, é o impuro que fica purificado. Essa é a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus poderia curar aquele homem de longe. Olha, ministro sobre sua vida, receba a cura aí. Não, Jesus tem a intenção proposital de tocar naquele homem. Não importa que se para ler eu fiquei impuro também. Mas quantas dessas pessoas nós nos afastamos e propositalmente? A compaixão de Jesus com as etnias e religiões diferentes da dele. Isso é lindo demais, irmãos. Lucas 10, 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e viu, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E é engraçado que os grandes exemplos de fé de Jesus sinaliza pessoas que não faziam parte do seu gueto religioso. Isso é um tapa na minha cara, assim como era dos judeus. Quem são os exemplos de fé de Jesus? É o samaritano, que não era judeu, pertencia a uma outra religião. É o samaritano, é a cirofenícia, é o centurião romano. Os romanos não eram nem politeístas, não, nem monoteístas, eles eram politeístas, adoravam a vários deuses, e o Deus dos centuriões era Áris. E Jesus tem essas pessoas como exemplos de fé. Parece ser provocativo, parece ser proposital. Nitidamente Jesus está tentando chamar a atenção para alguma coisa. É nítido isso. Talvez chamar a atenção
dos traficantes evangélicos, ou pelo menos, ou melhor, eles assim se identificavam, que expulsaram as mães de santo lá da favela do Rio de Janeiro em 2013, 2016, 2017, 2019. Talvez chamar a atenção da menina de 11 anos, filha de pais ligados a religiões afro, que levou uma pedrada em 2015 de uma passeata contra a intolerância religiosa. Adivinha de que grupo? Engraçado que fomos perseguidos só por ser crentes. E passamos muitas vezes, eu não estou generalizando, irmãos, mas passamos muitas vezes alguns a perseguir, pelos mesmos motivos que foram perseguidos. Deus disse para Israel que ele deveria se lembrar do estrangeiro, porque um dia ele foi estrangeiro. Jesus parece estar querendo chamar a atenção, talvez chamar a atenção do pastor Lucinho Barreto, que pegou a juventude da igreja dele e invadiu uma festividade ligada também a religiões afro alguns anos atrás, depreciou os ícones de fé dessa religião. O que você faria se fosse com você? Se fosse o contrário, se invadisse nossa igreja e rasgasse nossa Bíblia, o que você faria? Como você agiria? Eu confesso para os irmãos, cadê Diego? Está lá fora? Eu confesso para os irmãos que se eu tivesse a oportunidade, eu não sei até que ponto essa história é verdadeira, mas já ouvi de algumas pessoas, eu pediria perdão para os maçons, que nossa igreja diz as histórias, meteu pedra em um monte de maçom que chegou na cidade. Não sei até que ponto essa história bate ou não bate, mas Diego disse que eram parentes dele, eram tios dele. Se eu tivesse a oportunidade, e eu acho que esse povo já está todo morto, e isso é muito antigo, eu pediria perdão. Eu diria, me permita lavar seus pés. Como é que você trata quem é diferente de você? Como é que você trata quem pensa diferente de você? Quem tem credos diferentes dos seus? Enquanto nós saímos nas ruas, enquanto nós estamos colocando Satanás em todo mundo, Jesus está dialogando com os gregos. É compaixão que nos move a isso. Eu penso diferente de você, a minha forma de encarar a vida religiosa é diferente da sua, mas eu te amo em Cristo Jesus e eu quero te tratar bem. Eu não quero me maltratar porque Jesus está em mim. E se Ele está em mim, eu devo oferecer flores e não pedras. Compaixão movida pelo perdão. Lembra do credor incompassivo, Mateus 18, 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Lembra dessa parábola? Não há como pensar o cristianismo sem a prática do perdão. Nossas igrejas estão cheias de pessoas com problemas psicossomáticos, gente doente que não sai de consultório médico, mas não acha a causa de sua doença, porque ela não está no corpo, ela está na alma, porque não consegue perdoar, porque não consegue liberar perdão, porque não são crentes. Me perdoe a sinceridade. Por quê, pastor? Porque só quem pode perdoar é quem entendeu que foi perdoado. Aquele homem não tinha caído a ficha, eu fui perdoado, não caiu a ficha. Só perdoa quem entende que foi perdoado. Só quem consegue amar é quem se percebeu o alvo deste tão grandioso amor de Deus. Compaixão de Jesus com os famintos. Marcos 8, 2 vai dizer, tendo compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o quê? Comer. Tem 3 dias que esse povo me segue.
Eu já fiquei 3 dias sem comer, quase morri. Literalmente. Os meninos uma vez foram fazer um jejum. Vamos ficar 3 dias só bebendo água. E o pastor aqui disse, eu vou também. E não é que eu fui, irmãos. Quando tinha uma fazenda, não sei se ainda tem, subindo o Baixão. E a gente foi lá passar 3 dias só bebendo água. Coisa foi feia, vou Lila. Amigo meu baixinho, Gu, Simone conhece Gu. Gu começou a cheirar uma tábua dizendo que estava com cheiro de chocolate. E começou a morder a tábua. No segundo dia, começou a ter alucinação com a tábua. Tábua de madeira. Viu, Jeová? Isso que era chocolate. E teve que tirar a tábua dos dentes de Gu. Eu pensei em comer a pasta de dente algumas vezes, mas não comi não. Eu já passei 3 dias, propositalmente. Esse povo tem 3 dias que me segue e não tem o que comer. Segundo pesquisa recente, 2020, recente mesmo, 2 anos, 116,8 milhões de brasileiros não têm acesso pleno e permanente a alimentos. Destes, 43,4 milhões, 20,5% da população, não contavam com alimento em quantidade suficiente. O nome disso é insegurança alimentar, moderada ou grave. E 19,1 milhões, 9% da população, estavam passando fome, insegurança alimentar grave. O estado de insegurança alimentar e nutrição no mundo, em 2020, elaborado por 5 agências da ONU, no ano passado, aponta que até 811 milhões sofreram com a fome, um aumento de cerca de 161 milhões em relação a 2019. Irmãos, observe, 2020. Em 2020 a gente só tinha o quê? 1 ano de pandemia, não foi? É isso? Final de 2020, 1 ano de pandemia, não é isso? 2019, 161 milhões. 2020, 811 milhões. Esse dado é de 2020. Não quero nem saber como é que está em 2022. Sabe por que o milagre da multiplicação de Jesus é tão especial, na minha opinião? Jesus é Deus, não é porque houve a repartição, não é o que me chama mais atenção no texto. O que me chama mais atenção nesse texto, da multiplicação, é que quando Jesus disse, esse povo está com fome, e os discípulos dizem assim, o que é que nós iremos fazer agora? Sabe qual é a palavra de Jesus para eles? Dai-lhe vós de comer. Ou seja, a responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é da igreja, a responsabilidade não é do governo, a responsabilidade não é das autoridades, a responsabilidade é nossa. Dá-lhe voz de comer, Jesus está dizendo para nós, e a identificação de Jesus com os famintos é alta, porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Temos ação social aqui da nossa igreja, cadê Tina? Está por aí? Temos ação social de nossa igreja, irmãos. E como é difícil conseguir alimento. Como é difícil abençoar as pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes há identificação. Eu não disse que só quem perdoa é que se sentiu perdoado, só quem ama é que se sente algo do amor. Muitas vezes as pessoas não dão porque nunca sentiram fome. Não sabem o que está neste lugar. Às vezes só a identificação resolve, tem que passar por uma situação parecida, para saber o quanto custa para o outro. Lembro que nós estivemos num ônibus na última vez, e a mulher ficou tão alegre, tão feliz, porque recebeu uma água de R$2. R$2. Ô pastor, já não vou ter que comprar, muito obrigado. E por fim, mas não menos importante,
compaixão com os perdidos. Mateus 9:36, e vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. O mundo clama por Deus, irmãos. O mundo tem sede de Deus. O mundo clama por Jesus. Para muito além dos códigos morais e comportamentais da religiosidade. O mundo clama por Jesus. Manning diz que o cristianismo não é primariamente um código moral, mas um mistério permeado de graça. Não é essencialmente uma filosofia de amor, mas um caso de amor. Não é agarrar-se a unhas e dentes, mas receber um presente de mãos abertas. 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos, mas é porque ele nos amou primeiro. O mundo precisa de Deus. O mundo tem sede de Deus. O mundo tem sede da manifestação plena da compaixão de Deus, da terna compaixão de Deus. E eu encerro perguntando para você: você é instrumento para a manifestação dessa compaixão? Com aqueles que pensam diferente de você, que têm uma religião diferente de você? Para os que perderam entes queridos, para os que têm fome, para os que têm doenças estigmatizantes. Você tem compaixão? Você é instrumento de Deus para a manifestação dessa compaixão? E se não é, o que é que você está esperando? Que a palavra do Senhor produza em nós frutos, mas não frutos simples, frutos dignos de arrependimento. Que essa compaixão de Deus, que move Jesus em todas as páginas do Evangelho, nos mova também. Que saiamos de nossas zonas de conforto. Que Deus nos vire pelo avesso, para que Cristo resplandecesse em nós. Esses dias eu vi uma pergunta de um pastor que dizia: será que as boas novas do Evangelho que eu trago para uma mãe tem a ver em dizer para ela que o seu filho está brincando no esgoto? Quais são as boas novas que eu tenho levado para aqueles que sofrem? Fica essa pergunta. Deus nos abençoe, no nome santo de Jesus. Eu que finalizo? Vamos colocar em pé então, irmãos? Olhe para si mesmo e pense: Senhor, eu tenho sido instrumento de compaixão? Senhor, eu tenho sido instrumento de compaixão? Se pergunte nesse momento. Se você olhar para si mesmo, o que é que você vai enxergar? Se Deus olhar para você, o que Ele vai enxergar? Obrigado, Pai, pela compaixão de Deus. Obrigado pelo amor de Deus que excede a todo entendimento. Esse amor que Paulo diz que nos constrange, nos deixa envergonhados de quem verdadeiramente somos. Desperta a tua igreja, Senhor, me desperta a andar como Jesus andou. Me desperta a olhar para as lentes do Evangelho, pelas lentes da compaixão, e projetá-las em mim. Que é a partir de mim, a partir de tua igreja, sejamos misericordiosos. Misericordiosos com quem pensa diferente de nós, com quem tem deuses diferentes, quem não conhece o verdadeiro Deus. Misericordiosos com aqueles que sofrem porque perderam entes queridos.
porque tem doenças. Misericordiosos com aqueles que precisam do teu amor, Senhor. Faz de nós instrumentos da tua glória. Estamos chegando a 100 anos de existência como igreja organizada. Eu sei que o Senhor olha para nós e vê em nós tanta coisa que precisa ser mudada. Mas também enxergamos, Senhor. O que te pedimos é: nos ajuda. Nós não queremos chegar a esses 100 anos da mesma forma. Nós queremos mudar aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos ser acordados pelo teu Espírito. Precisamos do teu avivamento em nós. Toca o nosso coração e nos muda, Senhor. Nos tira das nossas zonas de conforto. Toca a tua igreja. Aviva o teu povo. Aviva-nos, Senhor. No meio dos anos, aviva a tua obra, como disse Abacuque. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. 98 anos sustentados pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a nos livrarmos dos nossos pecados de estimação. As raposinhas que entram por baixo da cerca e arrasam as videiras. Tem misericórdia de nós. Que a compaixão do Senhor adentre o nosso coração. Que possamos manifestar o teu amor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericórdias e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Se você crê, diga amém. Ministério do Louvor.